This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando o Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, para mais uma semana enlouquecida de episódio 367. A santa cruzada da gestão, da melhoria contínua, de processos, nunca acaba, Wellington. Ela é o ciclo... É o ciclo de Carnot. É o ciclo de Carnot na veia, cara. IA é ferramenta, malandro. IA aqui é o novo Ishikawa. Você já ouviu falar aí, especialista em Ishikawa? Não, especialista em melhoria, cacete. E nós somos especialistas em melhoria em gestão e liderança. E a IA é ferramenta. Cola em nós que é só sucesso, Queiroz. Fala aí, Wellington, o que é a bronca de hoje aí? Hoje, cara, é papo de boteco. E a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto que a IA pode entregar, desde que a gestão não atrapalhe a gente, cara. Senti uma buiada? Uma leve cutucadinha lá ele. Ixi. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, que coisa, né, cara? Eu fico pensando, esse tipo de atitude atrapalha a inteligência artificial, mas também atrapalha a inteligência natural também, né? Cara. Não é só IA, né? Não, é porque às vezes a gente esquece que as coisas são uma só, né? É que nem como a gente falou no início, né? Que tudo é ferramenta. Então, quem é que tá operando a ferramenta? Nós somos nós, então a gente precisa garantir que a gente de fato está usando, a gente continua usando a nossa inteligência natural para poder fornecer os inputs. Inclusive, um pouco antes de entrar nesse assunto, eu vi um cara falando que, num corte aleatório assim, mas ele colocou muita gente para pensar assim, que esses modelos de LLM que são com base nos nossos inputs aqui e tudo mais, isso aí vai acabar em 5 anos, porque daqui a pouco não vai ter mais geração natural de conteúdo, vai ser só IA consumindo IA, até o momento que a gente volte a mandar e-mail sem usar o ChatGPT. Não, é interessante isso que você falou, porque de fato a IA tem toda essa riqueza porque ela consegue acessar essas fontes e criação, só que essas fontes e criações elas só existem porque as pessoas de alguma forma querem fazer isso para ter algum benefício. E se eu vi esses dias uma matéria falando de como que o SEO, né, o engine do Google, com agora o Gemini embutido lá, respondendo você antes de você entrar em páginas, como tem diminuído a entrada das pessoas em páginas. Então, se as pessoas entram menos em páginas, as páginas monetizam menos, as pessoas produzem menos material. Eu vejo que, exemplo nosso, onde a gente procura produzir o material para as pessoas aqui, independente do retorno, quase que profilático e de donativo aí, como que é? Fazemos de coração, doamos nosso tempo aqui todas as semanas para o pessoal que escuta a gente, para mais de 5.400 pessoas, hein? Que isso, jovem! Então, ó, deixa o like, cara, comenta, ó, não cai o dedo, cara, não cai o dedo. Pra você que tá ouvindo a gente, ó, dá um likezinho no YouTube, dá um avaliando lá no Spotify. Esses 5.400 estão no Spotify, eu não tenho as métricas do YouTube, você que acompanha mais lá no YouTube, mas também... No YouTube, em média, por mês, é mais ou menos uns 20 mil que a gente tem de visualização. E só pra deixar claro que o Spotify tem agora ferramentas novas de interação e conversa, e vocês podem utilizar lá, né? Tanto nos episódios como direto lá no canal, que a gente vai ficar muito feliz. Bom, mas voltando ao ponto, né? Eu penso assim, esqueci o que eu tava falando. Tava falando do nosso exemplo mesmo aqui, do uso da... Ah, sim.
A geração de conteúdo. E essas novas ferramentas, inclusive, elas estão começando a fazer transcrição de podcast, porque eles chegaram à conclusão que tem muito material bom em podcast. Eles estão transcrevendo o podcast e armazenando isso em texto. A própria Apple Podcast já informou que todos os episódios serão transcritos e divididos em capítulos por IA. Então, eu não acho que eles estão fazendo... Eles não estão fazendo isso só para facilitar a vida das pessoas que escutam, mas eles estão também para entender que vai existir uma nova fonte de informações e dados, porque o escrito blog vai cada vez cair mais em desuso. E eu concordo com o que esse cara falou, que de alguma forma daqui a pouco a IA vai estar se alimentando de IA de volta e vai ter uma escassez de conteúdo feito por seres humanos. E acredito que o Liderai vai continuar ainda durante muitos anos produzindo esses materiais na baixa. Quando ninguém estiver produzindo nada, nós vamos continuar produzindo mesmo assim, né? Mas e aí, que a gente traz isso pra dentro da realidade do dia a dia corporativo, né? Eu fico imaginando, porque hoje, sim, de maneira bem prática, hoje a IA tem sido utilizado na grande maioria das atividades corporativas como um canivete suíço, com exceção de pessoas que já estejam utilizando isso de uma maneira mais profissional, como áreas de atendimento, cobrança e etc, que estejam criando chatbots inteligentes, etc, mas a grande maioria da aplicação é canivete suíço. É o cara que melhora um e-mail, é o cara que tem uma base de dados, que nem eu tive uma base de dados aí que faltou, o pessoal tava classificando o programa de melhorias, nós tivemos um recorde de inscrições no nosso programa de melhoria, nós tínhamos a meta de 1.000 melhorias, nós tivemos 2.800 melhorias inscritas, a meta era 1.000, a gente fez 2.800, foi o recorde absoluto. E... pra sinalizar a parede não vale, hein? Tô brincando. Pois é, mas teve melhorias de 5S também, claro. Mas daí... O que vale é a cultura, gente, eu tô brincando. É claro. Eu sei que esse movimento é importante. E daí o que foi interessante? Nós tínhamos que classificar elas. Primeiro foi feito, claro, um comitê dessas 2.800, 300 caíram. Ó, desclassificado, isso aqui não é melhoria, isso aqui tá louco, você tá maluco, tal. Ficou 2.500 válidas dentro do regulamento. Aí elas tinham que ser classificadas. Eu falei pra minha equipe assim, precisamos classificar isso aí porque eu queria um Pareto e tal. Pô, Robino, depois que nós já passamos pelas 2.500, agora vamos ter que votar tudo de novo. Aí eu falei, galera, vamos lá, vamos fazer, pense aí e tal. Vamos usar a ferramenta, né, eu não falei isso. Aí o que acontece? Entendi. Tá difícil dividir entre todos nós e tal, fizemos só metade. Vamos pegar só isso aqui. Vocês iam fazer, estatisticamente... Era clusterizar? Clusterizar em 8 classificações lá, tipo, organização, mudança de processo, segurança, redução de custo de produto, então tinha umas 5 classes lá, 8 classes. Legal. Eles fizeram metade e daí usaram aquela técnica estatística de pegar a amostragem, que é representativa, metade, é uma baita de uma amostragem, né, metade da população, é uma amostragem incrível. Claro. E... Extrapolou, né? Extrapolou, mas daí eu falei, não, galera, tem que fazer isso aí, me dá essa lista que eu faço em 10 minutos. Aí o pessoal, E eu tinha falado, usa IA. Daí o pessoal, não sei se não conseguiram, o que aconteceu, que não fizeram. Ou não confiaram. Eu fui pra rodar com a IA, é óbvio. Eu já tenho meu agente treinado lá pelo Copilot, falei que é o agente Process Bot, que já é especialista em processo, melhoria contínua, Six Sigma, brabíssimo. Cheguei pra ele assim, preciso da tua ajuda, tá aqui a base. O filho de uma puta, não entendi de jeito nenhum, tentei de várias formas, foi o próprio. Me classificava tudo errado, fazia só as primeiras 5 linhas. Tava uma merda esse filho da puta. Então... Tá preguiçoso. A gente vai deixar o workslop aqui pra vocês poderem consultar depois esse. Sofri na mão do danado, cara. Mas o que eu fiz? Ele só fazia de 20 linhas direito. E eu tinha 1.000 linhas pra fazer. Então eu fiquei umas 2 horas sofrendo ajoelhado na frente da IA. Eu com raiva e ódio, porque assim, por que esse filho da puta não faz o que eu tô mandando, cara? Tem que ficar pedindo em conta-gota. E olha, nós temos um Copilot pago GPT-5. Então assim, não é questão de ele ser burro. Realmente ele tava workslop, não queria fazer o trabalho. Fiz, deu certo. Peguei as informações, passei pra minha equipe, falei, fiz a classificação aí, eu usei uma IA. Aí dei mais uma revisada, ele fez muito bem a classificação. Então, trabalho, qualidade boa. O problema é que eu servi de cotovelo da produtividade. Eu queria ter jogado no colo dele e dado um tchau e falar, processa aí, amigão, quando você terminar. Tentei fazer isso. Ele falou, amanhã eu te aviso. Avisou bosta nenhuma. Falou que perdeu. Mentiroso, cara. Então assim, eu de verdade, Wellington, quando eu li essa matéria que você passou aqui, eu não consigo perceber hoje alguma coisa que liderança possa fazer que não seja aplicações nível TI. Que o cara esteja contratando uma API ou uma rede neural própria que esteja funcionando. Mas nós, usando essa porra desses agentes, me desculpa, é minuteria e canivete suíço.
apertar um parafuso, coisinha pontual. Serviço mesmo, que é cordo job, não tá fazendo. Eu queria que serviço é esse de cordo que eu tive que fazer? Por que esse filho da puta não fez? Cara, você levou 2 horas pra fazer, se você tivesse dividido na tua equipe, os caras tinham pegado, se cada um vai pegar esse pedaço aqui, E passar... a galera tinha feito nesse tempo, entendeu? Então, cara, mas eu ia parar uma equipe inteira de 20 pessoas, parar uma equipe inteira de 20 pessoas pra fazer... isso. Foda, não, é difícil. Não, e tem uma outra coisa, né? Esses trabalhos, especialmente ali que são mais relacionados a Excel ali e tudo mais, pra poder fazer algumas análises, o que eu tenho percebido, assim, que funciona bem, é de maneira muito macro. Então, por exemplo, você entrega uma base de dados ali, cara, e fala, puta, traga os principais insights aqui. Primeiro você deixa ele trazer. Isso, aí ele faz bem. Porque quando eu passei a base, ele falou assim, Albino, eu identifiquei tantas... tal. Só que daí eu, como já sou vacinado, eu falei assim, mas então eu quero que você me passe linha a linha pra eu confirmar se o que tu fez tá certo. Então assim, como macro, ele fez bem. E depois eu bati pra confirmar, não tava tão diferente, entendeu, Wellington? Só que quando você pede pra ele fazer um trabalho extensamente extensivo, ele não faz. Você pega, então deixa eu pegar aqui 3.000 linhas aqui, então agora faz o seguinte, já classifica cada uma delas, cara, ele trava. Ele vai até, sei lá, 10... Agora se você falar, leia essas 3.000 linhas e me diga quantos são projetos D5S, ele faz. Então no macro ele funciona bem. E aí o ponto que a gente queria puxar aqui, também sobre, não só sobre essa preguiça da IA, mas o que a gente tem visto, não necessariamente onde eu trabalho, mas eu tenho conversado com outras pessoas, e normalmente os nossos executivos aqui, eles estão agora com uma pira em usar IA pra tudo, né? Eles chegam, sei lá, porque assim, normalmente, cara, CEO, founder, tudo mais, esses caras, eles não são CEOs e founders à toa, né? Não. Eles são só pessoas normalmente fora da curva. Visionários, né? Então, e aí o que normalmente acontece? Esses caras, como são muito visionários e agora você tem um acesso muito rápido pra tirar qualquer dúvida dentro da ferramenta, esses caras normalmente agora eles estão jogando lá qualquer coisa. Por exemplo, como é que o cara consegue fazer pra, sei lá, pra gerar crédito tributário ou pra formas de você otimizar a operação usando ferramentas. O cara, ele joga 2, 3, 4 linhas de input, usa o Pacific, a gente vai deixar aqui nos links também pra vocês poderem fazer um bom prompt, um bom comando, assistir depois. Então, aí o cara faz porque esses caras são inteligentes. Eles fazem um bom prompt em cima de uma dor que eles têm pro negócio. Bicho, e aí ele vai lá e refina a pergunta e não sei o que. Esse cara, em algum momento, ele vai chegar pro time de executivos e ele fala, gente, precisamos fazer tal coisa. E aí fala, mas de onde que veio isso aqui? Ah, não, pô, peguei no chat GPT aqui, entendeu? Cara, as fontes estão mudando, cara, entende? E esse é um movimento que eu tô achando muito interessante. É como se fosse um consultor, né, cara? Cara, é isso que eu tô falando. É isso que ia chegar, porque a gente... E é um ponto que a gente precisa se adequar, porque isso vai ser cada vez mais comum, cara. Eu tenho visto os meus gestores... Eu falo, por exemplo, que eu tenho muito chefe, né, cara? Eu tenho muito chefe. E esses caras chegam assim, porra, vi tal coisa. Você fala, meu, de onde tá vindo, cara? Aí daqui a pouco você chega na mesa do cara, ele tá com o chat GPT aberto ali, fritando a IA, cara. E esse é um negócio que é legal, porque é um movimento que se você fosse falar 5 anos atrás, não ia acontecer, entendeu? Você não tinha como olhar e falar, o cara nunca vai usar isso aí, cara. E realmente, esse movimento quase que da ferramenta servindo como consultor, porque é o nível Pires, né? Você tem um conhecimento do tamanho do oceano da profundidade de um Pires, né? Você não consegue descer muito. Mas só que aquilo já gera muito insight, né, cara, pra ser conversado, ainda mais considerando que o tempo desses caras é muito curto. Então, se ou curto pra isso, né? Às vezes tem muita atribuição, né? E aí esse cara pega e joga ali. Em 30 segundos o bicho vai lá e te responde num artigo de uma página. Cara, pra que uma página virar trabalho pra 100 pessoas é um pulo. Claro, entendeu? Claro. Então, eu tô achando esse movimento bem interessante. Não sei se você tem percebido isso, mas eu tenho visto com frequência. Sim, e eu acho também uma coisa bem interessante, porque às vezes você se deparava antigamente com umas questões que você precisava fazer um benchmarking, procurar um especialista e tal, e hoje, como
ponto de partida, quando a coisa é muito específica, já serve. Mas pra coisa que não é tão específica, tão especialista assim, cara, você tem as respostas muito rápido. Hoje mesmo eu tava olhando lá, tava conversando com uma pessoa lá na empresa lá de uma injetora de sopro nossa lá. Eu falei, caramba, né? Mas a gente pode fazer esse tipo de produto com injetora de sopro? Aí fui e perguntei pra ele, cara. Expliquei assim, ó, tal, esse tipo de produto, assim. Você conhece alguém que hoje em dia vende algum equipamento ou tem alguma notícia de alguém que produz utilizando esse tipo de máquina? Pô, eu trouxe, não, geralmente isso aqui é pra tipo de embalagem, pra garrafa. Isso aqui não é tão usual, papapá. Aí eu dei mais apertada. Eu falei assim, pô, mas tal produto, tais empresas, eu ouvi falar que talvez elas usem. Daí ele deu mais uma refinada, ele trouxe assim, ó, Albino, pode estar usando. Provavelmente se chama assim. As empresas tal, são as mais... Ele me trouxe uma informação que seria como se fosse, assim, um amigo bem informado teu, sabe? Tipo, ó, um cara bem antenado, cheio de conexões, e ele te daria as boas dicas pra você seguir. Ele não conseguiu me dar a resposta, mas ele me deu com certeza um panorama que eu já saí, já startei 2, 3 pessoas com outras informações, e eu vou conseguir o que eu quero, que talvez eu demorasse muito mais tempo, porque eu já sei o que perguntar pra cada um. Ó, a pergunta que gerou trabalho pra 10 pessoas. Mas é verdade. Agora, eu não acho ainda que a gente tenha a utilização de IA como algumas pessoas pensam que a gente tem. A gente não consegue usar IA, por exemplo, para automatizar processo ainda. Ah, não, eu acho que tá muito longe. Tá longe, é um ou outro experimento que tem ali que utiliza... às vezes eles chamam de IA, como a gente já falou um tempo atrás, RPA de IA, fala um monte de coisa cruzada aí. Até porque uma IA competente, ela vai ter que ter uma curva de aprendizado, né? Você vai ter que jogar dados, informações para ela, vai demorar um tempo isso acontecer. Então, as pessoas fantasiam um pouco essa facilidade do chat GPT e fazer perguntas e ele responder, e ele ser um craque em analisar, em montar, e ter ideias, e ser super criativo, como que a gente possa vir utilizar isso realmente no dia a dia do trabalho. Quando você, dependendo da tua atividade, você é um analista de dados, você é um cara que precisa usar criatividade, você precisa construir materiais, sei lá, de marketing, talvez seja um ótimo ponto de partida, seja um atalho enorme, mas assim, como as pessoas hoje imaginam, não, faz isso, roda uma IA, não é assim, dou um exemplo desse daí. Porra, quanto tempo você leva pra analisar essa base aí? Pô, põe numa IA. 5 minutos ela faz. Não é assim. Aí eu vou começar a rodar agora o planejamento estratégico. Então eu pego a matriz SWOT que todo mundo escreveu, jogo na IA e ela vai resumir? Não é assim, Wellington. Não é assim. Então, essa visão que às vezes as pessoas estão pensando assim, não, acho que já estamos chegando no ponto em que a gente tenha que regulamentar como a gente tem que usar a IA aqui dentro da empresa e quais são os indicadores. Não tá nesse nível. Essa história de usar ferramentas de conversa, chat GPT, esses assistentes de IA, né, eles não são capazes, não é porque você, não, todo mundo tem o Copilot, agora eu vou fazer um monte de coisa de IA. Cada semana tá sendo uma coisinha diferente ou outra, mas assim, acho, Albino tem essa seguinte opinião, dia 6 de novembro de 2025. Ainda é só pra brincadeira. Muito em grande parte. Em casa eu venho aqui, eu tenho o Windows 11 e teve uma atualização agora que o Copilot responde a voz. Eu tenho que até deixar ele desligado, senão eu tô falando contigo aqui, ele entraria. Muito legal. Meteu a Siri aqui, né, cara? Muito legal. E ele é muito mais inteligente que a Siri. E ele sabe meu nome. E ele já sabe que o nome da Kelly é Kelly. Ele começa a aprender um monte de coisa aqui. Eu peço uma coisa pra ele, pra todo mundo fica escutando aqui, todo mundo dá risada. Então, pra fazer macaquice, tá ótimo. Agora, pra sentido prático, né? Ele tem até uma opção, essa nova do Copilot, que ele vê a tela. Eu acho que eles estão indo, a gente até já falou, acho que acho que uns 4, 5 programas atrás, que tinha umas novas features que estavam chegando aí, visuais, né? E auditivas. Então a auditiva já tá funcionando, não preciso mais digitar, eu falo, ele me escuta tudo. Mas vai ter a visual, que o pessoal tava falando que ia demorar, mas assim, no Windows já tá funcionando. Ontem eu estava jogando Civilization 7. Ah, que saudade, hein? Mas me dá uma saudade do 6 ainda, sabe? O 7 me dá uma gastura, cara. Eu já te falei umas 5, 6 vezes, né? Eu quero jogar porque o gráfico é bonito, porque o jogo é novo. Mas, cara, já me deu uma desanimada. Mas assim, eu tava jogando lá, aí eu tava tomando uma abafa, falei, vou ligar o Copilot. Copilot. Tá brincando? Não, Copilot, você tá vendo a minha tela? Daí você tem que clicar no óculos ali dele. Tô vendo sim, Albino. Eu falei, o que você tá vendo aí? Me parece que você tá jogando Civilization 7. Eu falei, isso mesmo. Meu Deus do Dele, céu. que você quer alguma ajuda, uma dica? Ele fala bem assim, daí eu falei assim, me dá uma dica aí. Albino, esse terreno aí, tal território, você devia fazer tal coisa.
tô vendo que o terreno tal tá muito acima, se deveria fazer uma tentativa de expansão para tal sentido, papapá. Cara, ele me deu dicas do Civilization 7. Eu nunca tinha visto isso. Eu quero testar isso porque eu não tenho Windows 11 no meu computador lá da empresa. Mas eu queria testar isso, que eu já vi anúncios dizendo que você falaria assim, essa apresentação tá ruim, tal, que ele faria coisas dentro do PowerPoint, faria coisas dentro do Excel. Eu quero ver isso. Aí eu também gostaria de ver na empresa, vendo TOTOS, tipo, e aí, eu não tô achando aqui, como será que eu aprovo esse pagamento? Se ele me ajudaria, sabe? Tipo, eu ainda não testei essas coisas, mas eu sei que ele vê, interpreta e dá dicas. Então isso muda um pouco de... Porra, isso é super legal. Isso é super legal, mas ainda, no meu ponto de vista, ainda tá no não, mas é pouco. Cluster engraçado e divertido. Enquanto ele não fizer pra mim, que é isso que eu quero testar, se ele é um RPA, o ChatGPT, o Copilot, faz o seguinte pra mim, tem essas duas planilhas, eu preciso fazer um deparo das duas, você vai copiando e colando, tal, que eu faria na minha base lá da melhoria. Classifica pra mim aqui o que elas são. Se ele fizer isso, aí, Wellington, eu lavo a boca que eu falei. Agora, se ele não tá disposto a fazer isso, é só, Albino, que legal, te sugiro que você faça. Aí, porra... Sugiro. Mas é isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo. Hoje eu falei assim, pô, me acha um vídeo... Pô, é o Gemini que tá conectado com a porra do Google, com a porra do YouTube. Me acha um vídeo que tem uma injetora sopradora que esteja injetando uma peça de tal tamanho. Albino, sugiro que você procure o termo tal no YouTube. Boa sorte. Porra, tá tirando pra idiota, cara. Que porra. Mas é isso aí. O relatório da McKinsey de 2025 crava: captura de valor na inteligência artificial depende de 6 práticas de gestão: estratégia, talento, modelo operacional, tecnologia, dados e adoção. Não é hype, é governança. Cara, eu tenho a impressão de que não tá errado, não tá errado o que tá sendo dito, mas eu acho que é pouco aplicável. Isso vai ser aplicado por um cara que desenvolve uma solução usando a IA embarcada e assim, vai ser 2, 3 caras que fazem isso numa grande empresa, mano. Me desculpa, não é pra todo mundo. No setor financeiro, não conta pagar, não conta receber, isso aqui não é realidade. Não é, cara, não é ainda, porra. E cara, mas deixa eu te falar um negócio. Eu acho que tem uma questão ainda que a gente confia pouco. Porque a gente não tem caso ainda de situações que você fale, cara, dá pra confiar, faz tudo. Porque a gente falou, vou pegar o teu gancho aqui do financeiro, tá? A gente tem uma das atividades lá no Contas a Pagar, que você conhece bem, que é a parte de conciliação. Certo. Né? Então, basicamente o que a gente tem, o que um dos analistas lá fazem? E uma das atividades dele é pegar o statement do banco, cruzar com o que a gente teve aqui de pagamento e procurar divergência. E basicamente, que é o que a gente fazia no Contas Receber lá na Votorantim também e tudo mais, e esse é o padrão. E aí ele faz essa atividade na mão, leva o seu tempo lá, e o que a gente fez um belo dia? O nosso CEO sugeriu, cara, por que vocês não tentam jogar isso no notebook LLM do Google lá, porque é um ambiente fechado, né? O LLM é só... Ele não tem captura de fora, ele só trabalha com os documentos que você fornece. E pede pra ele fazer. Aí, porra, e o negócio, por mais que seja bobo, tipo, porque é inércia, né, cara? Você tá acostumado a fazer aquele negócio sempre. Você não tá se questionando se realmente não tem uma outra forma mais inteligente de fazer. E aí, chegou um belo momento que a gente falou, cara, vamos tentar. A gente colocou, o bicho fez. Leu o documento inteiro. Pegou o PDF do Itaú, pegou o nosso Excel, fez as contas lá e ele trouxe alguns apontamentos. Só que daí vem a pergunta. Está certo. Quem garante que foi só aquilo? Quem garante que foi só aquilo? Quem garante quem que vai colocar a mão no fogo ali pra poder falar, olha, confio, vai matar no peito aqui, e aí vai entrar numa outra discussão que a gente já teve, que é sobre IA. Tem uma coisa que a IA nunca vai fazer, que é assumir responsabilidade. A responsabilidade sempre vai estar na a não ser que você faça... Porque ninguém fala, não, foi a IA que errou, entendeu? Cara, não existe isso, entendeu? Alguém vai estar com a mão no fogo, entendeu? Então, eu só consigo imaginar uma solução tecnológica que seja baseada no que o professor Shingo fala, que é o verificar, um faz, outro verifica. Uma IA que verifique a outra e talvez fazer isso, uma integral disso, fazer uns 3 níveis até você chegar... É o que eu ia falar, até você chegar num nível satisfatório de segurança e que você possa fazer um teste substantivo aí como se fosse um controle interno, um toy,
a cada 6 meses pra ver se tá tudo ok e beleza, mas nunca vi ninguém fazendo isso até agora. Daí nesse aspecto, né, tá muito novo. E foi o que eu falei pro pessoal, falei, cara, acho que o único problema aqui é que assim, a gente teria que ter não estrutura, mas você teria que ter uma rotina ali, basicamente de conferir a questão. E aí o ponto é, quanto tempo eu levo pra fazer? Eu levo 20 minutos. Por exemplo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar na IA. Vou colocar essa atividade aqui pra fazer na IA exatamente o que eu faria aqui, com os mesmos comandos. Vou ali, refino o comando, beleza, lá. E eu vou esperar pra ver qual que vai ser o output. Pra ver qual vai ser o resultado que ele vai me entregar. Se eu levar meia hora pra poder conferir o que o cara tá fazendo, aí já não vale a pena, entendeu? Porque se em 20 minutos eu faço o trabalho de ponta a ponta, eu não tenho que ficar verificando. E aí se... não, mas foi a IA que fez, ia levar meia hora pra poder conferir se tá tudo certo, você basicamente tá refazendo o processo, aí não faz sentido, entendeu? Agora, o grande ponto é que a gente ainda não tem, eu acho que a gente tá no momento que a gente não tem evidência o suficiente pra poder falar que a gente confia no resultado que tá sendo apresentado. Quer que eu te dê um exemplo prático disso aí que a história já mostrou? Por favor, cara. Você sabe quando que foi inventado o carro? Claro, vai ter divergências, vai falar assim, foi o... século XIX. Foi o Benz, foi a Ford, mas vamos falar, o ano é 1886 que a gente tem de registro, 1800... Século XIX. 1886. Tá, inventaram o carro, tá? Registrou 1886. Em que ano que foi inventado o limpador de para-brisa? 1903. Por que isso aconteceu? Por que o limpador de para-brisa demorou tanto tempo a ser inventado? Porque o carro precisou existir primeiro, as pessoas precisaram começar a andar com o carro, aí houve os acidentes de pessoas que sujavam o vidro pra um cara pensar em limpar a porra do vidro. Então, cara. Então primeiro a gente tem que ter a IA, a gente tem que ter problema com a IA, a gente tem que fazer ela funcionar pra daí a gente começar a pensar em outras coisas de governança, de controle, de solução. A gente não tem ainda a ferramenta na mão ainda. Esse negócio de a gente achar que a gente tem o Copilot ali fazendo essas macaquices pra gente e dizer que a IA está acessível para todos os processos, para todas as áreas, não está. Não é. Isso não significa que você tenha IA. Eu acho que existe a tecnologia e a gente pode desenvolver soluções embarcadas com redes neurais. Isso tem muita gente que faz. Eu tenho visto vários cases utilizando IA em chatbot de cobrança e tem tido resultados muito melhores que ser humano. O próprio chatbot com IA são incríveis. Mas ainda é diálogo. Mas ainda é diálogo. Ainda não é processo. Entendeu? Aí é fácil, né? Não já é fácil, né? Mas ele tem esse... Ele já tem essa expertise. Essa característica diferente. A ferramenta já tá com essa expertise. Agora, a gente precisa, como carro, deixar rodar mais tempo pra gente ter... Tem muito problema. Né? A gente vai ter que ter muito Exato. problema até que faça que nem essa ideia que a gente tá falando de ter a IA que confere a IA e depois a IA que confere a que conferiu e fazer isso umas 3 níveis. Porque cada vez que você fizer isso, o professor Shingo, né, que calculou é 1 para 1000, que a cada 1000 vezes que você faz, você erra uma vez. Se você põe um cara pra conferir, isso vira 1000 sobre 1000, então vira 1 milhão de chances de poder errar se o cara conferir. Se tiver um cara conferindo, fica 1 milhão sobre 1000, daí dá 1 trilhão de volta. Então cada vez que você colocar uma conferência de double check, você vai reduzindo logaritmicamente a chance de ter um erro. Então isso a gente sabe, porque a gente tem o contato da literatura com o professor Shingo, a gente sabe que isso ocorre em fábricas, a gente sabe que isso ocorre no ser humano pra conferir. Agora, como que eu faço isso em IA? Eu não sei. E aí você tem que confiar, tem que ter a confiança da confiança que tudo vai... Exato, daí você traz aí o conhecimento de Six Sigma e vamos falar de MSA, de Measure System Analysis. Qual é o nível de confiabilidade da ferramenta de medição? Do sistema de medição. Se você vai utilizando um erro, em vez de você vai diminuindo a probabilidade, mas você também vai aumentando o erro também. Sim. E lembrando que quando a gente fala de MSA, tem erro aleatório, tem erro da máquina, tem erro do operador, tem erro do sistema, tem... assim, discreto, atributo de medição. Todos esses erros somados geram um problemão, cara. E pode ser que quando você cria essa estrutura, em vez de você estar reduzindo o erro, você pode estar até aumentando alguns outros erros. E as pessoas esquecem, né, cara? Porque o MSA normalmente ele fica no M lá do DMIC, mas... Ele normalmente é a primeira fase, cara. Se você não tem um sistema de medição confiável, você não pode nem... claro, você pega, por exemplo, vamos fazer o MSA. Você tem um cara que mede com paquímetro, outro mede com trena e outro mede com paquímetro quebrado.
Cada um confere o outro. Lascou. Vai lá, qual que é o erro associado da medição final? Ah, mas eles estão medindo 3 vezes, é bom. Não é bom, porque você vai ter se um dos processos não for confiável, você pega todo o acerto e confiança do anterior e você soma, vamos dizer assim, vulgarmente dizendo, você soma com o erro do próximo. E daí você vai fazer com que progressivamente aumente o erro, não reduza estatisticamente a falha. Então, às vezes, um processo desse de medição e conferência sobre conferência, ele pode gerar mais desvio do que solução. E aí quem é que vai colocar a mão no fogo? E é por isso que ninguém consegue hoje, ninguém não, né, mas é por isso que a maioria das pessoas hoje não consegue confiar tanto, porque no fundo, cara, a gente só, cara, por que a gente garante que o Six Sigma funciona? Que a gente confia hoje no Six Sigma porque a gente tem muita literatura, tem muito estudo, tem muito erro no meio do caminho também, então a gente aprendeu com isso. E quando a gente coloca isso em formato de método, enquanto a gente não conseguir usar a inteligência artificial como método, eu ainda acho que a gente não vai conseguir sair do lugar, então a gente vai continuar patinando. A implementação de IA, eu imagino que, assim, mal porcamente falando, vai ser o novo Six Sigma em algum momento também. Eu acho que também tá certo o que você falou, mas primeiro tem que ter a ferramenta. Hoje você ter o Copilot ali, você ter o ChatGPT, você ter essas ferramentas, você mandar o cara fazer um estúdio Ghibli da foto, isso aí não é, cara, ainda. Não é. Entretenimento. Não é, não é, não é. Recados finais. Olha, eu tô muito feliz com esse movimento, apesar dos pesares. Até o Tucas tá animado com o movimento aí, até quis participar hoje da conversa. Mas eu acho que vai ser bem importante que a gente entenda que esse movimento aí do uso da IA não vou dizer pra nortear, mas pra guiar boa parte dos nossos trabalhos aí, no sentido de pensar que os executivos vão consumir cada vez mais esse tipo de informação e colocar na nossa mão aí pra gente poder se questionar e operacionalizar algumas coisas. Eu acho que esse é um movimento que não vai ter volta, cara, porque já tá na mão dos caras, E aí, normalmente eles vão começar a jogar um monte de coisa, a gente vai ter que se adaptar a esse novo modelo. E, inclusive, para que a gente consiga usar a informação que chegou pra gente tentar usar a IA também para, teoricamente, não é refutar, nem questionar, mas que a gente consiga se perguntar, realmente se aquilo que a gente tá fazendo faz sentido. Porque, às vezes, dependendo da maneira que o cara dá o prompt, que ele dá o comando, chega alguma coisa pra gente ali que vem enviesada pela maneira que foi trazida. Porque se a gente não colocou lá no prompt que, seja imparcial, não considere isso, não considere aquilo, cara, vai vir do jeito que tá na cabeça de quem escreveu. Exato. Então, se eu falar agora, cara, cria um tom super questionador em cima do que foi me falado aqui, e traga vários pontos aqui pra gente poder questionar se de fato faz sentido o que a gente tá fazendo. Então, se a gente não tiver esse jogo de cintura, em algum momento a gente vai acabar entrando em conflito. Então é importante que a gente entenda que a IA não tem mais volta. Seja, em algum momento a gente... assim, sinceramente, eu acho que a nossa geração ainda não vai conseguir acompanhar no curto prazo ou no médio prazo essa questão de usar IA para gerenciamento de atividades e tudo mais. Eu acho que isso não vai acontecer no curto prazo, talvez, sei lá, no médio prazo, aí 10 anos, talvez. Acho que a gente vai conseguir ver um movimento importante, mas a gente tem tempo para poder se adaptar. Então a gente consegue, pelo menos estar dentro do que tem acontecido. Acho que é importante que você estude bastante, né, sobre isso e se acostume a usar, porque pelo menos você não fica parecendo uma lesma ali que tá voando em cima dos assuntos. Eu acredito no potencial. Eu acho que hoje eu tava vendo uma matéria, na verdade era um vídeo do Nando Moura falando sobre a bolha da IA que o Warren Buffett apontou, né? A bolha da IA diz o seguinte: eles estão investindo 6 vezes mais do que eles, né? Não, eles estão valorizados 60 vezes mais do que eles geram de receita. Porque realmente é uma grande aposta. As pessoas só fazem isso porque é uma grande aposta. É uma grande aposta. Talvez essa bolha estoure porque as pessoas não vão ver na velocidade que eles estão esperando. Mas eu acho que tem o potencial de ser rápido. Eu só acho que o que a gente está vendo hoje é algo que não é o que eles vão entregar. Hoje a gente está criando uma interação de popularização do termo, de utilização de uma ferramenta para fazer ela ser conhecida das pessoas. Está gerando uma entrada de capital. Acho que as pessoas que pagam hoje as IAs particulares aí, parte paga, elas estão financiando os futuros projetos. É igual o cara que compra carro elétrico hoje,
que deve estar na 3ª geração de carro elétrico, hoje esse cara tá comprando o financiamento da próxima tecnologia de baterias de grafeno que não vão explodir, não vão pegar fogo. Que daqui a 5 ou 6 anos vai ter esses carros. E esses carros que o pessoal comprou aí vai ficar tudo ultrapassado. Que não é diferente da porra do processador que você compra aqui, que passa 2, 3 anos e lança um outro. A tecnologia, ela tem um ciclo de vida curto porque ela porque tem mais lançamento e você que compra a tecnologia, você financia esse avanço da tecnologia. Então eu acho que o que vai acontecer mesmo de verdade, a gente não tá vendo ainda. Acho que pode até ser mais rápido isso que você falou. Pode ser mais rápido. Você vê pelo movimento dos RP, você vê o SAP, a TOTS eu vejo falar menos, mas o SAP muito. Esteja preparado para o RP com IA. Então, eles também estão prometendo, mas a partir do momento que tiver um RP com IA, tudo vai mudar, Wellington. Tudo vai mudar. Porque daí você vai ver drasticamente a quantidade de pessoas cair. Porque daí nós estamos falando de automatizar processos, porque a gente tem um penduricalho de processos que fica servindo o RP e a gente só tem RP porque pra gente não ter fraude dentro da empresa. Agora, a partir do momento que você encapsular... E o RP é quadrado e péssimo de mexer. O SAP é sistema avançado de planilhas, né, cara? É tudo Exatamente. E daí, a partir do momento que você fizer a solução dentro do RP de verdade, as pessoas não vão precisar fazer mais essas coisas fora e daí não vai precisar mais de pessoas. É isso que é a realidade. Só que até isso chegar, pode ser que demore 5 anos, pode ser que demore 8 anos. E pode ser que leve 2. Pode ser que leve 2. E pode ser que leve 2, dependendo. Exato. Né? Agora, eu acho que só vai acontecer quando essas grandes empresas como a SAP mostrar uma coisa que ninguém tá esperando. Imagina, pingou uma nota, pingou uma nota, uma fatura do fornecedor, o troço paga sozinho. Sim. E ele faz gestão de análise, ele analisa, ele já passa por um outro robô que é o robô do compliance, que faz o loss prevention. Aí tem um outro robô que se o XML veio errado, ele já corrige, devolve, manda e-mail. Aí já tem o cara que manda por e-mail a nota, ele pega a nota e faz o OCR, já transforma isso em dado e compara, joga lá com o XML depois que ele manda pra ver se tá ok. Tudo isso sendo feito durante a noite, 24 horas por dia. Então assim, isso vai mudar as coisas daí. Aí nós estamos falando de mudar mesmo. Agora, enquanto for Estúdio Ghibli, faz pra mim essa foto no Estúdio Ghibli, ué, por favor. Aí a gente tá vendo só a demo, sabe? Quando eu era criança tinha a revista PC Gamer, que vinha agora. Nossa, viu com 150 demos. Aí você jogava o demo e ficava sonhando em jogar com o jogo. Nós estamos jogando o demo, a demonstração da IA. Não é a IA de verdade. A IA de verdade ainda vai se aparecer ainda, beleza? Vai mudar de verdade os ambientes de trabalho. Isso que a gente tá vendo só são prelúdios, são dores do parto. O bebê ainda vai nascer ainda. O bebê ainda vai nascer. Falou, pessoal. Boa noite. Tenha uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz. Paz. Paz e bem, irmãos. Tchau. Boa noite. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança. Hey, Ryan Reynolds here, wishing you a very happy half-off holiday because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. Mint is still premium, unlimited wireless for a great price. So, that means a half day, yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.